Chegamos à nossa 19ª aula da unidade 2 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Então, estamos no subsistema de aplicação de recursos humanos. Já falamos sobre a socialização organizacional, que é quando a pessoa entra na empresa, né, na organização, os primeiros dias, né, os primeiros passos da pessoa ali. Falamos sobre o desenho de cargo, que é como o cargo se situa no organograma, né? Quem tu vai obedecer, quais são teus subordinados, né? Falamos também sobre a definição do que é tarefa ou atribuição, funções e cargo. E terminamos, né, na última aula falando sobre a descrição e análise de cargo, que elas são importantes no processo de recrutamento, porque é por meio da descrição que o candidato terá noção de quais serão as principais tarefas que ele fará na organização caso ele seja aprovado, e a análise de cargo são os requisitos necessários. Então, imaginemos que tu se candidate a uma vaga, né, para trabalhar no setor de digitação, por exemplo. Então não adianta, se tu não tiver um curso de digitação, né, que é um requisito mínimo para aquele cargo, tu não vai ser contratado. Então a análise de cargo vai colocar como requisito mínimo conhecimento em digitação, por exemplo. Tá? Então hoje falaremos sobre avaliação do desempenho humano. E aí eu queria falar duas coisas a respeito de avaliação de desempenho. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa exatamente nessa parte, tá? Durante os 5 anos e meio que eu fiquei lá, durante um tempo eu trabalhei com avaliação de desempenho. Não foi muito tempo, mas me deu uma certa experiência. E eu poderia dizer que duas coisas são importantes para falar de avaliação de desempenho. A primeira é que ela é super importante para as organizações. É necessário que as organizações saibam como que atua cada um dos seus funcionários, quais são as virtudes e não defeitos, né, mas quais são os potenciais que aquela pessoa tem e quais são as dificuldades que ela tem ao fazer o seu trabalho. Né? Então, os potenciais eles devem ser estimulados, né, a cada vez a pessoa aprender mais e poder fazer mais em prol da empresa, e as deficiências elas devem ser de alguma forma corrigidas. Então a avaliação de desempenho ela pode te ajudar a ter essa ideia, né, onde a pessoa está falhando, né, aonde ela poderia ser melhor, aonde ela está ótima, né. Então a avaliação de desempenho é saudável, ela deve ser feita. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem. A avaliação de desempenho é importante porque ela nos mostra um raio-x, né, de como estão os funcionários em termos de bom desempenho ou um desempenho aquém do que se espera. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a avaliação de desempenho é algo que tem que se tomar muito cuidado. Porque quando tu está avaliando alguém, né, qualquer que seja o lugar, a gente pode ter uma impressão que é um julgamento. Né? Então, por exemplo, vocês estão assistindo essas videoaulas e vocês podem ter, né, cada um de vocês que estão assistindo, avaliar meu desempenho. Né, como estão sendo as aulas dele, as aulas estão claras, os slides estão bons, o tema é muito chato, né? Então vocês têm como fazer essa avaliação. Né? Todos nós podemos fazer a avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho ela pode descambar para uma ideia de julgamento, né, de botar o dedo na ferida de alguém. Então, quem está na organização e faz essa avaliação de desempenho tem que tomar um cuidado muito grande para não ferir as pessoas. Né? E aí, aquela ferramenta, que é a avaliação de desempenho, que serviria para a organização tomar decisões melhores a respeito de seu
das pessoas que trabalham ali dentro, ela pode ser uma ferramenta de disputa, de intrigas, de raiva entre as pessoas. Então, a gente tem que saber dosar muito bem o trabalho de avaliação de desempenho. Então, o que é a avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e de seu potencial de desenvolvimento futuro. Então, é avaliar cada pessoa, né, e como que ela está em seu cargo atualmente, como que ela pode ter de melhorias futuras. Então, toda avaliação é um processo para estimular ou julgar o valor. Então, veja que está aqui, olha, julgar, né, a excelência e as qualidades de uma pessoa. Mas o que é analisado? Olha, é analisado o desempenho da pessoa no cargo, né, o quanto a pessoa contribui para o sucesso da organização, como que é o relacionamento interpessoal, né, dessa pessoa com os colegas de trabalho, como que é o relacionamento com a chefia, como que é o relacionamento com os clientes, como que é o relacionamento com os subordinados, se tiver. Então, isso tudo é analisado. Tá? A avaliação de desempenho, então, é um conceito dinâmico, pois os empregados estão sempre sendo avaliados, seja formal ou informalmente, com certa continuidade nas organizações. Ora, pessoal, tem organizações que fazem esse trabalho, né, formal de avaliação de desempenho, então vai ter um formulário que as pessoas vão votar e vão colocar as notas, né, de cada um dos colegas, isso feito de forma formal. O informal geralmente é a percepção que o chefe tem, né, o gerente tem a respeito do teu trabalho, do trabalho dos demais. Então, ele não está coletando essas informações formalmente, mas informalmente ele procura saber como que está sendo o desempenho da pessoa. Não deixa de ser uma avaliação de desempenho, embora talvez não tenha a estrutura, né, da avaliação formal. O que pode ser visto? Né? Então, quantidade de tarefas realizadas, mais a qualidade dessas tarefas, pontos fortes e pontos fracos, como está a evolução da pessoa e se ela cumpre as metas que se espera. Então, eu peguei da internet, né, esse gráfico aqui, que é bem interessante. Vamos ver aqui, olha, potencial de um lado e desempenho do outro. Então, modelo de competências, né, potencial, cumprimento de objetivos, o desempenho. Então, é lógico que uma empresa, ela espera, né, que as pessoas tenham bom desempenho, né, que ela cumpra os objetivos organizacionais. Quais são? Fazer os produtos, né, os serviços, vender, receber, ter lucro, atender as necessidades dos clientes. Então, esse aqui é o desempenho, né, desempenho, cumprimento dos objetivos organizacionais. Então, se aqui é baixo, aqui é médio, aqui é alto, o que a organização espera é que todos os funcionários se encaixassem nessa parte aqui, né? Então, isso ela vai esperar de cada um de nós. Só que as pessoas são diferentes, né? A gente já comentou sobre isso, né? A variabilidade humana, a capacidade que as pessoas têm de aprender na hora e depois dar sequência no trabalho com aquilo que elas aprenderam. Então, as pessoas, elas não têm todas as pessoas com potencial alto para determinado tipo de trabalho. Elas podem ter potencial baixo, médio ou alto, né? Talvez a pessoa tenha um potencial baixo em determinado tipo de trabalho. Em outro tipo de trabalho, ela poderia ter um desempenho bem alto, né? Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com música, provavelmente eu teria um potencial bem baixo, né? Eu tenho pouco conhecimento, quase nada sobre o assunto, mas talvez em outros assuntos eu poderia estar aqui com potencial alto. Então isso não quer dizer que a pessoa é baixa em tudo,
né? Ela tenha potencial baixo em tudo e nem que ela tenha potencial alto em tudo, porque isso não existe, tá? Vou deixar bem claro, nem a pessoa que é prêmio Nobel em um assunto, ela não é potencial alto em todos os assuntos que existem, né? Por quê? Porque os assuntos são diversos, né? Então, vou fazer uma brincadeira aqui, né? O prêmio Nobel em literatura, ele pode ter um potencial alto para literatura, mas para física, talvez ele tenha um potencial baixíssimo, né? E o prêmio Nobel em física, ele tem um potencial altíssimo em física, mas talvez ele tenha um potencial baixíssimo em literatura. Só para vocês verem um exemplo, né? E aí eu fiz questão de botar o prêmio Nobel porque teoricamente seriam gênios da nossa sociedade, tá? Então, se tu não tem potencial para determinado tipo de trabalho, não se desespere, porque talvez para aquilo tu não tenha bom potencial, mas para outras coisas tu tenha. Então a gente tem que descobrir o que a gente é bom, né? E aí, na conjugação desse potencial com desempenho, né, a gente vai encontrar, né, essas possibilidades. Então, se a pessoa tem um potencial considerado baixo e ela está abaixo do esperado, né, o desempenho, então o desempenho está insuficiente. Olha, eu não esperava muito daquela pessoa e ela também não me dá retorno no cumprimento dos objetivos. Infelizmente, uma pessoa desse tipo aqui, ela tende a não ficar muito tempo na organização, né? Porque as pessoas veem que ela não tem potencial e ela não cumpre os objetivos, né? O que ela está fazendo ali. Mas se a pessoa tem um baixo potencial e ela faz pelo menos o esperado por ela, né? Ela é eficaz, ou seja, ela atinge os objetivos, então para a organização, olha, ela não sabe muito, ela tem dificuldades, mas ela faz o mínimo do mínimo que a gente espera. Então essa pessoa com certeza continua na organização. Se ela, apesar de ter o baixo potencial, ela faz bem acima do esperado, as pessoas continuam achando que ela tem baixo potencial, mas elas ficam felizes porque vê que essa pessoa é comprometida, né? Apesar de todas as dificuldades, ela faz muito acima do esperado, ela é comprometida com a organização, ela veste a camisa da organização. Já o potencial médio, né, se fica abaixo do esperado, então é questionável, né? Olha, a pessoa não consegue por quê, né? Se está um cumprimento de objetivos esperado, então ela está mais ou menos dentro do que se espera, né? E se ela está acima do esperado, então forte desempenho. Quando a pessoa é considerada uma pessoa com alto potencial, e aí tá, gente, essa questão do potencial é muito subjetivo, tá? E até é muito ruim isso, para falar a verdade, porque é como se criassem rótulos nas pessoas, né? A pessoa é rotulada, eu cansei de ver isso em empresas que eu trabalhei, a pessoa é rotulada como boa de serviço ou ruim de serviço, né? Basicamente era assim que se falava. Fulano de tal é muito ruim de serviço, fulano de tal é muito bom de serviço, né? É essa ideia do potencial. Então, se a pessoa tem um alto potencial, mas ela não cumpre os objetivos, né, ela está abaixo do esperado, é um enigma, né? Olha, por quê? Né? E aí a explicação, todos nós sabemos, se a pessoa tem potencial, se ela é inteligente e ela não faz nem o que se espera, é porque ela não tem comprometimento, ela não tem interesse, ela não está motivada, né? Uma pessoa desse tipo aqui, por mais que seja brilhante, ela não está cumprindo o mínimo que se espera na organização. Então, as pessoas que estão nessa coluna aqui, do abaixo do esperado, elas têm uma grande possibilidade de não ficar na organização, tá?
Mas é lógico que a pessoa com alto potencial, sempre que se espera que ela tire um coelho da cartola, né, e que ela faça a diferença. Mas vai passando o tempo, se isso não acontece, a organização também não vai ficar esperando, né? Se é uma pessoa julgada, né, como grande potencial e ela faz o esperado, então um desempenho forte, e aí se é acima do esperado, né, então ela cumpre, né, o que se espera dela, um alto potencial. Tá? Então isso é mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, de como funciona. Do livro do Chiavenato, né, fatores que afetam o desempenho no cargo. Então, esforço individual, o que ajuda esse esforço individual? O valor das recompensas, né, então o que ele vai receber de salário, de benefícios, de reconhecimento profissional, né, e a percepção de que as recompensas dependem de seu esforço. Né, então, ele se esforça porque ele tem a noção de que ele será recompensado de acordo com quanto mais esforço ele fizer. Né? E aí tem a capacidade do indivíduo, junto com o esforço que ele tem. Né? Então a gente poderia dizer que a capacidade do indivíduo é a inspiração, o esforço individual é a transpiração, né? O desempenho que as percepções do papel que ele tem naquele cargo, e isso vai resultar no desempenho do cargo. Então a responsabilidade pela avaliação de desempenho, ela pode ser múltipla, né? Então quem vai fazer essa avaliação de desempenho na organização? Pode ser o gerente, né? Então o chefe, a própria pessoa, então é uma autoavaliação, né? E pode ser misto, a pessoa e o gerente, né? É lógico que quando a gente faz a avaliação de nós mesmos, a gente pode tender a exagerar as nossas virtudes e minimizar os nossos defeitos, né? Isso é algo bem típico do ser humano. Também tem a questão do gerente, né? Então se tu recebe uma nota baixa do teu chefe, tu pode achar que tu está sendo perseguido, né? Então é um cuidado que tem que ter bem grande em relação a isso. Pode ser a equipe de trabalho, então os colegas de trabalho, né? Ou a pessoa que é responsável pelo órgão de recursos humanos, né? Ou se tiver uma comissão de avaliação, né? Então aquelas pessoas que são responsáveis pela avaliação de desempenho na empresa, pode ser que elas façam a pontuação, né, das pessoas. Só que aí também é uma questão complicada, porque tu vai se perguntar, tá, mas a pessoa trabalha lá no setor, ela não sabe como é que é o meu dia a dia aqui. Então, talvez o mais interessante seja a chamada avaliação 360 graus. Por quê? Porque tu vai ter múltiplos tipos de avaliação. Tu vai ter a avaliação do próprio indivíduo, né? Tu vai ter a avaliação da chefia imediata dele, o gerente ou o chefe, né? Aí essa pode ter um peso um pouco maior. Tu vai ter os colegas de trabalho, né? E aí tu vai ter outro peso para ele. Tu pode ter uma do órgão de recursos humanos. E aí nesse somatório de pesos e de respostas diferentes, tu vai ter uma nota final, tá? Aí a gente vê aqui, né, na figura a nota final. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem ver a nota e talvez não concordar, ou achar que está sendo perseguido, ou que as pessoas não gostam dela, né? O objetivo da avaliação de desempenho, então falar rapidamente aqui, adequação do indivíduo no cargo, para ver se ele realmente está desempenhando as funções ou está tendo algum tipo de problema, se ele necessita de treinamento, promoções, né? Então aquelas pessoas que estão tendo bons desempenhos, ela pode ser promovida, incentivo salarial, né, com bom desempenho, melhoria das relações humanas entre superiores e subordinados, né? Então isso aí a gente tem que ter uma análise crítica,
porque a avaliação de desempenho tem esse propósito. Mas no momento que saem as notas, a pessoa pode sentir o contrário, né? Que há perseguições e há atritos ali entre elas. Autoaperfeiçoamento do empregado, informações básicas para o pessoal do recursos humanos, né? Estimativa de potencial das pessoas, estímulo à produtividade, conhecimento dos padrões de desempenho da organização e um feedback, né? A retroação de informação para o próprio indivíduo avaliado. Então, esse último slide aqui, eu queria falar porque foi algo que eu vi numa organização que eu trabalhei, que a pessoa que era responsável na época pela avaliação de desempenho, ela fez esse processo, né, utilizando as notas da chefia e dos colegas de trabalho, e essa pessoa fez algo que na época eu questionei, né? E na verdade, assim, eu era ainda estudante de administração e a pessoa que fez esse trabalho estava se formando em administração. O que essa pessoa fez? Ela pegou uma listagem, né, com todos os funcionários ali da loja, então devia ter aí 50 pessoas, e as pessoas foram pontuadas da número 1 até a número 50, por exemplo. E ficou no quadro de avisos da lancheria, né, da lanchonete da empresa. Então, o que aconteceu? As pessoas iam fazer um lanche, almoçar, tomar café, e aí elas encontraram, olha só, eu fiquei em 11º lugar, olha só, eu fiquei em 20º. Então, quem ficou lá em primeiro, em segundo, se sentiu, né, com o ego inflado, né? Olha, eu fui considerado o melhor do mês, né, da empresa. Mas e quem ficou lá no número 50? Se sentiu a pior das pessoas, né? Aquele pior empregado possível. Então, o que é interessante, eu tinha até comentado, mas a pessoa não gostou muito, né, do meu comentário, talvez tenha ficado assim, mas quem é tu que é simples estudante, né? Eu estou formando em administração, mas eu entendo que os melhores de desempenho devem ser divulgados sim, né? Então, se tu tem 50 funcionários, tu bota lá o nome dos 3 primeiros, bate palma, né? Dá um valor financeiro, um incentivo, devem ser divulgados os primeiros, mas os outros não divulguem, né? Principalmente os últimos colocados. Os piores desempenhos não devem, de forma alguma, ser divulgado. O que no meu entendimento deve ser feito? Imaginemos, tem 50 pessoas na organização. Tu vai divulgar em vários pontos da empresa os 3 primeiros, né, o funcionário do mês, por exemplo. E aqueles que estão abaixo, se eles tiverem tido uma pontuação muito baixa, o que tu vai fazer? Tu chama a pessoa reservadamente, se tu é do recursos humanos, né, pode chamar com o chefe junto, a chefia, e conversar sobre a pessoa, né, e falar assim, olha, as tuas notas não foram muito boas, tem uma nota aqui de relacionamento entre colegas, que tua nota está muito baixa, e não foi só uma pessoa, outras pessoas também pontuaram isso muito baixo, isso aqui não é é apenas uma medida para a gente entender o que está acontecendo, né? Não leve a ferro e fogo essa pontuação, mas é um indicador, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, então converse reservadamente com a pessoa, né? Tu e ela, né? Tu que está fazendo a avaliação de desempenho, e essa pessoa, se necessário com o chefe da pessoa, né? E converse em particular, mas não divulguem as pessoas com as piores notas para o resto da empresa, porque aí tu vai fazer a questão, vai ficar ao contrário, né? Enquanto tu divulgar as 3 primeiras notas, tu vai causar uma motivação extra para as pessoas
Se tu divulga toda a lista completa, ou pior, os últimos, tu vai causar uma desmotivação tremenda na pessoa. Além dela poder ser motivo de chacota, de deboche dos seus próprios colegas. Tá ok? Então não façam isso, tenham esse cuidado. Fica a dica aí, né? Porque senão as pessoas podem se sentir bem mal. E se tu tem, na verdade, 50 pessoas, alguém vai ter que ficar em último lugar, né? Por mais que todos tenham bom desempenho, alguém na pontuação acaba ficando lá embaixo. Então, gostaria de agradecer, é uma aula muito importante, né? Gostaria de agradecer a atenção de vocês, convidar para conhecer os nossos livros, né? Que vocês encontram informações no nosso site, o administraçãoverde.com.br, conhecer as nossas redes sociais e também se inscrever nos nossos canais do YouTube. Então, muito obrigado pela atenção, pela companhia e até a próxima aula.